Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar aqui com vocês no canal Ial Shalom. Meus irmãos, eu vou direto ao tema. Ial não muda e nele não há variação e nem sombra de mudança. Nós temos que prestar atenção, vigiar as coisas que ele nos ensina em sua palavra. Porque, irmãos, partindo do princípio que o Velho Testamento é sombra do Novo, ou seja, os fatos que o Novo Testamento nos mostram é a realidade daquilo que o Velho Testamento nos ensina. O Velho Testamento, irmãos, ele é sombra. E se ele é sombra, é evidente que o Novo Testamento ele é superior. Por que o Novo Testamento ele é superior? Porque o Novo Testamento, irmãos, ele nos apresenta um sumo sacerdote real, verdadeiro e que tem o seu sacerdócio para toda a eternidade. O sacerdócio de Yahshua, irmão, ele é eterno. Desde quando ele inaugurou, desde quando ele veio ser o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo, e depois de ressurreto, ascendeu-se ao céu, assentou-se à destra da majestade, e então o seu sacerdócio transcorre por toda a eternidade para frente. É evidente que houve um ponto na eternidade em que Yahshua não existiu, uma vez que ele foi gerado, uma vez que ele foi criado. Então houve um ponto que ele não existiu. Então o sacerdócio dele é eterno, porque não vai acabar. Embora pecados e pecadores não mais existirão, mas o ofício de sacerdote, o ofício de ministrar adoração ao Pai, vai estar sempre com Yahshua. E ele fará toda a liturgia, toda a doxologia de adoração ao Pai para todo sempre. E o contexto do que eu estou falando aqui, irmãos, ele é um contexto sacerdotal. Mas eu não quero falar do sacerdócio em si. Eu quero falar aqui, irmãos, da imutabilidade do nosso grande Criador, do nosso Yahweh dos exércitos. Porque se as promessas da velha aliança, elas já eram boas. Por exemplo, vou falar aqui de uma promessa da velha aliança, aonde diz que na velha aliança o povo de Yahweh nunca seria cauda, mas sempre cabeça. Então, se na velha aliança tinha essa promessa do povo de Yahweh nunca ser cauda, como que na nova aliança, que é superior à antiga, como que alguém pode ser cauda? Não, irmãos. Na aliança de Yahshua, porque a aliança que Yahweh fez com o povo de Israel no tempo do sacerdócio de Arão, era uma aliança também bem consistente. Só que ela era inferior à aliança que é feita no sacerdócio de Yahshua na ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdócio de Yahshua é para sempre, não é interrompido pela morte. E as promessas, elas são superiores em relação às promessas da antiga aliança. Se na antiga aliança Yahweh prometeu que seus filhos não seriam cauda, como que nós vamos poder acreditar que na aliança superior, na aliança de Yahshua, os filhos de Yahweh vai ser cauda, vai ser pisado pelos outros? Não, irmãos. Se na antiga aliança Yahweh prometeu, ou melhor, Yahweh inspirou o nosso irmão Davi, no Salmo 37, 25, ele diz assim: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, essa era uma das promessas que tinha, ou que tem ainda, que o Velho Testamento ainda existe, está nas nossas Bíblias. Então, irmãos, o que acontece quando
a transição da antiga aliança para a nova aliança é uma transição daquilo que era sombra para a realidade. Se na antiga aliança o justo não era desamparado e nem a sua descendência mendigava o pão, como que a gente pode aceitar que na nova aliança vai acontecer o contrário, se ela é baseada e fundada em superiores promessas? E sem mais delongas, eu quero ler um texto aqui com vocês, que está em Hebreus 8, verso 6. Como eu disse, o contexto está falando de sacerdócio, mas também fala de promessa. Aqui, ó. Mas agora alcançou ele quem? Yahshua, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Tá vendo, irmãos? Então, a nova aliança, ela está confirmada em superiores promessas. Ela não está confirmada em promessas inferiores. Então, como que a gente pode aceitar o justo a mendigar o pão, a descendência dele passar fome? Como a gente pode acreditar nisso? Como a gente pode, meus irmãos, trazer um assunto desse em pauta e dizer que aqui um filho de Iau que vier aqui nas nossas mídias sociais, vier aqui pedir, irmãos? O que a gente pode vir aqui pedir, irmãos, é oração. O sustento do nosso ser, a nossa estabilidade física, mental, emocional, financeira. Nós temos que pedir a Iau, porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixa desamparado, irmãos. Eu falo para vocês, se acontecer alguma coisa no meu ministério e na minha pessoa física, humana, alguma coisa que eu tenha que precisar de recurso, eu vou pedir a Iau, porque se Iau não puder, irmãos, me ajudar, quem é que vai poder? Talvez algumas pessoas podem até me ajudar financeiramente falando. Mas, e aí? Se Iau não quiser curar, o dinheiro que eu vou arrecadar aqui, se eu porventura pedir, vai curar, irmão? Se Iau não curar, não tem dinheiro que cure, irmão. Se Iau não te der sono, o colchão mais caro do mundo não vai fazer você dormir. E nós, irmãos, quando viemos aqui a pedir recursos financeiros, a pedir alguma coisa para sustento da nossa vida física, nós temos que, principalmente nós, profetas, porque eu sei que eu sou profeta, porque se eu não fosse, Iau não tinha revelado o segredo dele para mim. E eu sei o segredo de Iau, o segredo do arrebatamento, dia, hora, mês e ano, com 100% de certeza. Só que é segredo de Iau para com os seus servos, os profetas. Eu não posso vir aqui e falar do segredo de Iau, porque o segredo de Iau é para os seus servos, os profetas. Não basta ser apenas só servo, tem que ser profeta. E eu sei que sou porque senão ele não teria revelado o segredo dele para mim. E eu sou profeta, irmão. Só não vou falar porque o dia, hora, mês e ano do arrebatamento, porque é segredo de Iau para com seus servos, os profetas. Iau não autoriza nenhum profeta a vir para aqui a falar o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. Dia, hora e mês e ano do arrebatamento está até revelado aí já nas mídias, mas o ano não. O ano, quem revelou o ano já quebrou a cara 2, 3, 4 vezes aí. Quem revelou o ano. E por conta disso, Iau não permite que seus profetas, que têm já a revelação do ano, porque alguns têm até a revelação do dia, do mês, mas do ano não. E esse amigo que eu vos falo, eu tenho a revelação do ano, 100% de certeza. Só que eu não posso falar. E é por isso que eu digo que eu sou profeta. Não porque eu estou intitulando-me como profeta. Ao fato de saber a revelação da profecia do arrebatamento, isso me dá a entender que eu sou profeta, porque senão eu não ia saber disso. Senão eu não iria saber disso, irmãos.
E tem pessoas que têm qualificação de profeta, mas que não sabe o ano, porque se Yahweh revelasse o ano, ela ia vir para cá e jogar essa pérola maravilhosa para os porcos. E Yahweh não quer, irmãos, que a gente divide as nossas pérolas com os porcos. A nossa pérola, a maior pérola que nós temos, é lógico, em certeza de que nós temos um irmão mais velho e que ele, abaixo de Yahweh, ele é o nosso maior tesouro, abaixo de Yahweh. Essa pérola você pode até dividir, mas a pérola do arrebatamento, de ser arrancado daqui e levado para lá, essa pérola, meus irmãos, e Yahweh não quer que a gente divida com os porcos. E se ele revelasse para alguns até que eu posso classificar como profeta, mas Yahweh não revela, porque ele vai vir para cá e vai jogar o dia, mês e ano do arrebatamento. O dia, o mês, muita gente na internet já está sabendo que é 15 de Nissan. O mês é Nissan. E o dia é 15 de Nissan. Agora o ano, e eu estou falando aqui porque outros Lialdins já revelaram a respeito dessas coisas. O dia é 15 de Nissan, está corretíssimo. O dia é 15 de Nissan, está corretíssimo. A hora é meia-noite, está corretíssimo. Meia-noite lá em Israel, porque Israel é a capital da terra, irmãos. Então, o horário, para que a gente possa ter noção das coisas proféticas, tem que ser baseado no horário de Israel, que a gente conhece como Israel. Então, meia-noite lá, em relação ao nosso fuso, são 5 horas de diferença. Quando é meia-noite lá, se não tiver horário de verão, é 17 horas da tarde aqui. Entendeu? Então, se não tiver algum problema com o horário de verão, o arrebatamento vai acontecer à meia-noite lá em Israel. Aqui no Brasil, no horário de Brasília, se não for horário de verão, e não vai ser, porque o horário de verão ele termina, parece que é em março, e a Bib, Nissan, é abril. Então já não tem horário de verão, vai ser 5 horas da tarde aqui. Entendeu, irmãos? E vamos continuar com o texto, com o título, Yahweh não muda. Por que que Yahweh não muda, irmãos? Por que que ele não muda? Ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Se ele disse que nós somos cabeça, que os filhos dele foi cabeça lá na antiga aliança, por que que ele vai botar agora os filhos dele para ser cauda aqui? Não, irmãos, os filhos é cabeça lá e é cabeça aqui. Só que o cabeça aqui é um cabeça muito mais superior do que o cabeça da antiga aliança, que era o sumo sacerdote na ordem de Arão. O cabeça, irmão, quando fala, vocês serão cabeça e não cauda. Porque dentro da religião, irmãos, quem tem a religião verdadeira, é cabeça acima de todas as religiões. Ou seja, todas as outras religiões não passam de mentira, não passam de cauda. Não passa de cauda. E para que serve uma cauda? Ou melhor, a cauda não é para ser pisada por alguém, mas a cauda corre o risco de ser pisada porque ela fica lá no chão, irmãos. As religiões falsas, elas ficam no chão, perto da igreja de Filadélfia. As religiões falsas, as igrejas apóstatas, as igrejas idólatras, elas ficam lá embaixo. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, com aquilo que as Escrituras afirmam. Porque o cabeça da nova aliança é Yahushua. E nós, irmãos, tendo Yahushua como cabeça, você acha que Yahushua vai deixar de cuidar de nós? Você acha que Yahushua vai deixar nós mendigarmos o pão, vir para aqui para a internet, para pedir dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, que está precisando de urgência? Irmãos,
como eu estava falando, irmãos, Yahshua, ele providencia as coisas para nós. Vamos continuar. Vamos dar uma olhada ainda, aí mesmo no livro de Hebreus. Agora, deixa eu pegar aqui, agora 13:8. Hebreus 13:8. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Hebreus 13, verso 8. Hebreus 13, verso 8. Que diz para nós o seguinte, ó. Vai provar isso que eu estou falando para vocês aqui. Aqui, ó. Yahshua Mashiach é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça ou com favor imerecido, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Então, irmãos, nós temos que ter em mente que Yahshua, ele é o cabeça, irmãos. Se você tiver numa necessidade, porque na realidade, irmãos, o justo não mendiga o pão, não. O justo não mendiga o pão. Por que ele não mendiga o pão? Por que ele não mendiga o pão? Ele não vem para cá, para as redes sociais, mendigar o pão. Eu nunca vim, eu nunca vou, irmãos. Se tiver de acontecer alguma coisa comigo, que eu tiver de precisar de recurso financeiro para alguma coisa em benefício à minha própria pessoa. E quando eu falo benefício à minha própria pessoa, irmãos, eu estou incluindo minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, minhas tias. Eu estou incluindo todo mundo, irmão. Se eu precisar de vir aqui pedir dinheiro para mim mesmo, pessoalmente, para mim, eu aqui, e de repente para um parente, eu estou dizendo a você que Ial não está me sustentando. Porque se eu estou precisando de recurso, se eu estou precisando de dinheiro para alguma coisa, eu venho aqui a pedir a vocês. Ial, então, não está me sustentando. E alguma coisa está acontecendo com o meu ministério, porque o justo, ele não mendiga o pão, não, irmãos. O justo não mendiga o pão. Portanto, se eu precisar de pedir algum recurso, eu vou pedir a Ial. Aí, Ial dos exércitos, ele tem os meios de trazer o recurso que eu preciso. Ele tem os meios, irmãos. E eu falo uma coisa para você. O que a Bíblia diz? Dele é o ouro, dele é a prata, dele é o mundo e tudo que nele contém. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. Então, o irmão que vem para cá pedir, ele tem que fazer uma reforma, uma análise de valores, porque está tendo aí uma inversão de valores. O justo, irmãos, ele não mendiga o pão. Então é Ial dos exércitos que nos socorre. E eu aqui, irmão, tem vários mecanismos que eu posso mostrar para você como Ial pode nos socorrer se a gente for a ele, não aos homens. Porque quando você vai aos homens, as pessoas pedir alguma coisa, quando você vai a elas, e não vamos, irmãos, não vamos aqui, por exemplo, quando Ial falou para Marcha, fala aos filhos de Israel para me trazer uma oferta para a construção do templo. Isso, Ial podia ter colocado lá a oferta, irmãos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ial podia ter colocado lá a oferta. Mas quem é que está pedindo aí, irmãos? Por que Ial está pedindo? Porque Ial, ele queria ver a generosidade dos filhos de Israel. Não era porque Ial não tinha o poder de estalar o dedo e o dinheiro lá aparecer. Não é por isso, irmão. Ial tem a capacidade de suprir todas as necessidades. Mas hoje, irmãos, nos nossos dias, o dinheiro, ele virou uma espécie de Deus. Uma espécie de Deus. O dinheiro virou um ídolo. As pessoas adoram o dinheiro, matam por causa do dinheiro. E Ial, irmãos, se a gente for a ele,
pedir o recurso para que a gente possa sair das dificuldades que nós nos encontramos, IAL dará. E sabe como que IAL pode dar, irmãos? Você já ouviu falar do Bitcoin? Já ouviram falar do Bitcoin? O Bitcoin, irmãos, é uma moeda que ela não depende do sistema bancário. Ela não depende do sistema bancário. Quem trabalha com Bitcoin pode fazer um depósito para mim, ou para você, ou para qualquer um, sem que o dinheiro dele tenha que passar pelo sistema de satisfação bancária, pelo FENABRAN. Pelo FENABRAN é o sistema, irmãos, que fiscaliza tudo. Então, se eu receber na minha conta um depósito, é evidentemente que eu vou receber esse depósito no meu dinheiro real, no dinheiro do nosso país aqui, Brasil real. Mas se alguém fizer na moeda do Bitcoin, eu não vou saber quem foi que deu. Porque não tem como rastrear o Bitcoin. Ele é uma moeda digital e uma moeda própria, que não depende de banco. Então, se você está dependendo de dinheiro, irmão, você acha que IAL não pode fazer um depósito para você com a conta Bitcoin, já que ele não quis, ele quer te favorecer, mas não quer ser rastreado, não quer ser visto. E isso é possível, irmãos. IAL, ele não precisa ser visto. Então, se ele fizer esse depósito, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer algo fantástico. Vai chegar o recurso para você e você vai sair da sua situação. Mas lembra-se, você tem que estar vivendo uma vida de justo, irmãos. Uma vida de justo não pode ser uma vida com mentira. Se tiver uma mentirinha desse tamanhozinho assim, ó, tá dando para ver aqui o espaço de um dedo pro outro? Olha, se tiver uma mentirinha desse tamanhozinho aqui, você sai da qualificação de justo no que diz respeito a estar na plataforma. É evidente, se tiver mentira no seu ministério, você tem que se arrepender dessa mentira, confessar essa mentira diante de IAL e não se fazer mais, continuar vivendo na mentira. Aí você passa a ser justo novamente. Mas se tiver mentira no seu ministério, você está enrolado, meu irmão. Você vai viver na situação de estar aqui pedindo. Quando, na verdade, se nós andarmos leal com ele, ele jamais vai desamparar você. Nós vamos agora aqui para mais uma leitura, irmãos. Nós vamos para mais uma leitura agora. Nós vamos para Mateus, ou Matitial 19:29. Matitial 19:29. Bebendo aqui uma água. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Irmãos, deu para perceber aí? 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E eu recebi, irmão, mais de que 100 vezes. Porque eu me lembro, eu não sou rico de dinheiro não, irmãos. Mas sou rico por ter IAL e ALCHA no meu ministério, na minha vida. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 20 anos, eu ainda não tinha nenhuma profissão. Eu era auxiliar de serviços gerais, isso não é profissão.
é um cargo, né? Vamos dizer assim. E fui também chefe de almoxerifado. Outra coisa que é cargo, mas profissão eu não tinha nenhuma. E eu, quando me acheguei para assuntos espirituais, nessa época eu tinha 20 anos, e eu tinha lido esse texto e falei assim, lógico, no tempo lá do paganismo, eu falei assim: pai, eu não tenho profissão. E nesse tempo eu estava desempregado, irmãos. Já tinha uma vaga de auxiliar de serviços gerais, trabalhei nela 2 anos e pouco. Em outra, nesse chefe de almoxarifado, eu trabalhei quase 5 anos. Aí depois fiquei desempregado e foi uma dificuldade para arrumar trabalho. Aí eu arrumei um trabalho também de ajudante de pedreiro na Conexão, ali no Pier 3, na Praça Mauá. E depois que eu peguei esse serviço, nunca mais, irmãos, eu trabalhei de carteira assinada, nunca mais consegui vaga de carteira assinada. Então eu falei: pai, eu larguei tudo para poder segui-lo. E aqui tu está me prometendo me dar 100 vezes mais, se eu continuar seguindo a ti, sendo fiel a ti. E fiz, irmão, uma oração sincera, mesmo lá no engano. Eu sei, irmãos, que para quem não tinha nenhuma profissão, nenhuma, quando eu fiz essa oração, em menos de 5 anos, hoje eu posso falar, sou serralheiro de ferro e alumínio, sou eletricista, sou antenista, sou pedreiro, bombeiro hidráulico. 5 profissões. A de pedreiro eu exerço só para mim. Eu não exerço para os outros porque não é uma profissão. Eu não gosto dessa profissão. Eu faço, mas não gosto. Mas foi bom ele me dar essa profissão para mim, que muitas coisas que eu fiz aqui em casa, eu economizei muito a mão de obra, porque Ial me deu a sabedoria para poder fazer e eu mesmo fiz, não gastei dinheiro com mão de obra, só com material. Então, irmãos, eu estou mostrando essas coisas porque, irmãos, a promessa de que nós somos cabeça e não cauda, ela ainda continua valendo, só que no Novo Testamento ela é superior, porque a nossa cabeça, irmãos, era representada pelo sacerdócio arônico, e o sacerdócio na linhagem de Arão, ele tinha fim na morte de cada sacerdote. Então a nossa cabeça é Yahshua, nós somos o corpo. Como que Yahshua vai deixar o nosso corpo? Agora eu vou abrir com vocês, irmão, Marcos 10, 30. Eu acho que é praticamente a mesma passagem. Mas eu vou abrir, que eu quero ler com vocês. Marcos 10, 30. Marcos 10, 30. Aqui. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Tá vendo, irmão? Aqui, ó, quem não receba, nós temos que ler o contexto todo. Quem é que não vai receber? Ou seja, quem não recebe 100 vezes tanto, já neste tempo. Tá vendo? Em tudo isso aqui, irmãos, Ial nos mostra que nós somos amparados, irmãos. Nós não vivemos. E eu falo uma coisa para você, hein? Eu não tenho um único irmão, eu tenho 5 irmãos, comigo são 6. Nós somos uma família de 6 pessoas, 5 homens e uma menina. Todos nós temos casa própria. Todos nós temos casa própria, irmãos. Mas nenhum de nós é abastado, ricaço de dinheiro, não. Mas nós temos a proteção de Ial, nós temos a direção de Ial na nossa vida. Todos nós temos casa própria. E tem irmãos que tem até mais de uma casa própria. Vocês estão entendendo, irmão? E nenhum de nós, irmãos, somos empresários,
Não, somos trabalhadores comuns. E a maioria dos meus irmãos trabalham nos seus próprios negócios. A maioria não, todos eles. Eles não são empregados dos outros, assim, de uma firma. Não, eles trabalham nos seus próprios negócios, naquilo que eles aprenderam a fazer. Então, eu posso dizer que a promessa de Iau, na vida desse amigo que vos fala, ela tem sido cumprida, irmãos. E se acontecer alguma coisa desfavorável no meu ministério, na minha pessoa, não é culpa de Iau. E de repente pode nem ser culpa minha também, não. Lembra o que aconteceu com Jó? Não foi culpa de Jó o que aconteceu com ele. E Jó ficou, irmãos, num estado miserável. Mas eu pergunto para você, Jó pediu alguma comida a alguém, irmãos? Jó pediu dinheiro a alguém para comprar remédio para ele, irmão? Hã? Jó pediu, irmão? Não. Mesmo na miséria dele, ele teve comida. Porque Iau teve outros filhos para mandar lá ele levar comida para Jó, levar consolo. Mas você viu Jó pedir alguma coisa, irmãos, a alguém? Essa que é a realidade, irmãos. Quando você vem para cá para pedir dinheiro para alguma coisa, para algum recurso, você não me leva a mal não, mas você está dizendo que Iau não está cuidando bem de você. Irmãos, contra fato não há argumento. Jó, no estado mais miserável que alguém já pôde cair nessa vida, Jó não pediu nada a ninguém, irmãos. E isso não é uma questão de orgulho. Não é uma questão de orgulho, irmãos. Você viver nesse contexto de depender apenas de Iau. Afinal de contas, quem é Iau? Não é o nosso pai? Não é o nosso Criador? Por que eu vou vir aqui, irmãos? Minha mãe precisou fazer uma operação de coluna que ela, se não tivesse o plano de saúde, seria 270 mil que ela teria que pagar. E minha mãe tem 74 anos, irmãos. E eu falo uma coisa para vocês podem até pasmar, e eu não estou aqui de mentira não, irmãos. Eu não estou aqui de mentira. O plano da minha mãe é a 1.000. É o plano da 1.000. A 1.000 não. Unimed. O plano da minha mãe é Unimed. Há mais de 30 anos que ela tem esse plano. E vocês podem pasmar. Quando ela precisou fazer essa operação de 270 mil na coluna, sabe quanto ela pagava no plano de saúde, irmãos? Vocês podem até não acreditar, porque é um absurdo realmente. Ela pagava R$300 no plano de saúde, e isso foi feito há mais ou menos há 5, 6 anos atrás. E sabe que o que foi exigido para ela poder fazer o plano de saúde? Uma renovação do plano. Porque o plano dela já estava há muito tempo naquele valor. Mas sabe por que o plano dela estava no valor que está? E hoje o plano dela, irmãos, é 350. Porque o reajuste que deu foi de R$50. Eu não estou aqui mentindo não, irmãos. Eu não estou aqui mentindo não. Se quiser, eu vou pedir a ela um print. Vou pedir a ela um print. E vou trazer para vocês aqui. Se não me falha a memória, porque já tem um tempo isso, eu não acompanho, eu não fico me envolvendo nos assuntos da minha mãe não. Mas eu posso trazer aqui para vocês um print. Sabe por que ela paga hoje? Até onde eu sei, porque isso já tem já uns 5 anos, eu não sei quanto é que está hoje. Ela estava pagando R$350, irmãos. Mas sabe por que ela paga isso? Porque quando cada aumento abusivo, porque eles aumentam abusivamente toda hora, irmão. Toda hora eles aumentam abusivamente. E o que as pessoas fazem? Pulam para outro plano, procuram um plano mais barato, fica pulando de plano igual macaco pula de galho. Mas minha mãe não foi assim. Minha mãe, além de ter Iau, mesmo ela na ignorância, ela também, irmãos, pessoa dotada de QI. Porque se o plano aumenta abusivamente, você não deve pular para outro plano. Você tem que ir para a justiça. Não pode ter aumento abusivo. E minha mãe, irmão, está com 74 anos hoje. 74 anos. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Mesmo que ela não tivesse esse plano, a única coisa que eu ia fazer, irmãos, é recorrer a Iau. Iau dos exércitos. Ia recorrer a ele. Ou ele ia fazer a operação de um modo sobrenatural, miraculosamente, ou Yaucha não fez isso aqui quando andou por aqui. Ou Yaucha não nos outorgou também o mesmo poder para que, invocando o seu nome, o nome do Pai seja glorificado.
Cadê a nossa fé, meus irmãos? A nossa fé, não, o nosso emuná, a nossa confiança. Cadê a nossa confiança? Cadê o nosso emuná? Essa que é a realidade dos fatos. Vamos continuar com a leitura. Agora eu já li. Agora Malaquias 3:6. Vocês devem saber, Malaquias 3:6. Eu, Iau, não mudo. Malaquias 3:6. Ele não muda não, irmãos. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Não muda. É isso que nós temos que aprender. Porque eu, Iau, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacob, não sois consumidos. Ó filho de Israel, não sou consumidos. Entendeu? Porque tu já pensou se ele mudasse, irmão? Se ele tivesse variação e sombra de mudança, o que seria de nós? Vamos agora, irmãos, Tiago 1:7. Acho que é 1:7 ou 1:17. Eu não sei aqui, mas vamos embora ver lá. Tiago. Vamos para Tiago aqui. Tiago 1:17 mesmo. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Qual é a parte que vocês não estão conseguindo entender, irmãos, que em Iau não há mudança e nem sombra de variação? Qual é a parte que nós não estamos conseguindo entender? Para chegar aqui, ficar pedindo dinheiro aos outros, pedindo dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, recurso, irmão financeiro, quando o nosso tesouro maior é Iau, Iauxa, o nosso irmão mais velho, Iau, o nosso pai. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com meus irmãos Ialdim, quando eles vêm para cá pedir dinheiro. Quando tu vem para cá pedir dinheiro para alguma coisa, meu irmão, você não me leva a mão não, você está dizendo que o teu pai não está cuidando de você. Iau, o poderoso do universo, o soberano do universo, não está cuidando de você. Se tiver de morrer por falta de recurso, por falta de atenção de Iau, eu vou morrer, irmão, mas não vou envergonhar o nome dele aqui não. Se Iau me abandonar, se Iau deixar eu morrer, porque eu não busquei ajuda, não busquei socorro dos médicos, vou morrer. Porque lembra do rei Asa? Ele foi buscar socorro dos médicos. E vocês sabem a história que aconteceu com ele. Morreu da doença, porque não foi buscar o Iau de Israel, de Israel. Está entendendo, meus irmãos? Essa que é a realidade dos fatos. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos, irmãos, atender isso. Precisamos atender essas coisas. Essa que é a realidade, irmãos. E nós, irmãos, precisamos estar atentos a toda essa estrutura. Eu estou aqui com a Bíblia ainda aberta. Vamos lá, irmãos. Esse aqui eu não preciso... Eu trouxe Salmo 37, 25. Eu nem preciso mostrar a vocês aqui. Salmos... Eu nem preciso mostrar a vocês os Salmos 37, 25, porque eu sei de qual salteado. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Nós precisamos, irmãos, estar de fato e de verdade preparados para tudo e para qualquer coisa que vier sobre o nosso ministério, sobre a nossa existência. Jó, irmãos, não tinha conhecimento de algo como nós temos. Jó não tinha. Sequer o Velho Testamento, irmãos, quando aconteceu as coisas com ele, Jó não tinha a escritura como nós temos. Ele já confiava, era uma confiança inabalável, irmãos. E nós, com todos os recursos que nós temos, mais do que o próprio Jó, Jó não tinha as escrituras na mão igual nós temos, não, irmão. Jó não tinha nem o livro de Gênesis. Jó não tinha as escrituras na mão como nós temos. Ele só conhecia Iau de ouvir falar. Entende isso? E ele foi firme, irmãos. Ele, na maior miséria dele, ele não pediu nada a ninguém. Mas ele foi socorrido, não passou fome, não, irmãos.
Pessoas foram lá levar para ele a alimentação que ele precisava, ou você acha que ele ficou desamparado? Precisamos rever conceito. Você que diz acreditar em Yahweh, quando tu vem para cá pedir alguma coisa que não seja oração, se você quiser vir aqui pedir alguma coisa, peça oração, irmãos. Peça oração. É evidente, é lógico, é claro. Se alguém te pedir comida, você não tem que falar para ela, Yahweh te abençoe e deixar a pessoa ir embora de barriga vazia, não. Você tem que dar comida a ela, você tem que ser compassivo, você tem que ser benevolente. É evidente, você tem a comida, você não pode falar para ela, vai com Yahweh em paz e ele te abençoe e deixar a pessoa ir de barriga vazia. Nananina, não. Às vezes a pessoa está ali naquele estado moribundo, porque nunca conheceu Yahweh, nunca conheceu a estrutura, nunca ninguém ensinou para ela que ela tem que andar em justiça. Porque se você andar em justiça, você não vai mendigar o pão. Não vai, irmãos. Quem anda em justiça não mendiga o pão, porque é a palavra da boca de um servo de Yahweh. Porque quando Davi falou isso, irmãos, ele não falou inspirado por qualquer um. Ele falou inspirado pelo Sagrado Espírito de Yahweh, pelo Sagrado Espírito do Todo-Poderoso, pelo puro Espírito, pelo justo Espírito, porque o Espírito de Yahweh, irmãos, é puro, é justo. Então, quando nosso irmão, o rei Davi, falou isso aí, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E aonde Jó, irmãos, foi desamparado? Com toda aquela miséria que ele passou. Ele não foi desamparado não, irmãos. Ele foi assistido por Yahweh o tempo todo. E Jó não pediu nada a ninguém. E nós, irmãos, se temos que pedir alguma coisa a alguém, esse alguém é Yahweh dos exércitos. É ele que é o nosso pai. Quem é que supre as necessidades dos filhos dentro de uma família? É o pai e a mãe. O pai supre indo para o trabalho para trazer o alimento. A mãe supre cuidando da roupa, cuidando da casa, da higiene dos filhos. E assim é a história, irmãos. Eu tenho toda a vigilância, todo o cuidado de não trazer o opróbrio para o nome de Yahweh e nem para o nome de Yahshua. Trazer mau testemunho, trazer, irmãos, má impressão. Porque quando uma pessoa vem aqui pedir, irmãos, o incrédulo, principalmente o incrédulo, ele diz assim, ele prega tanto que Yahweh dos exércitos é poderoso, Yahweh dos exércitos é tremendo, faz isso, faz aquilo. Não está fazendo por ele? E, irmão, tem até uma certa lógica. E a gente tem que cortar, irmãos, esse erro, porque isso é um erro. Vim para cá para pedir dinheiro aos irmãos, para comprar remédio, para fazer isso, para fazer aquilo, é um erro, irmãos. Nas escrituras sagradas, principalmente Yahweh falando de seus filhos, de seus servos, os profetas, ele sempre fala no contexto de que serão amparados 100 vezes mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Então, que Yahweh nos abençoe, que ele coloque em nossa mente sempre a certeza de que ele não muda, que ele sempre é o que ele diz que é, e que nós, irmãos, possamos aprender isso. Em nome de Yahshua Mashiach, esse é o meu desejo, essa é a minha oração, assim seja.